Bom dia. Graça e paz. Glória a Deus. I'm so happy to be here today. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. And I'm so thankful to Pastor Marcio for giving me this opportunity to share what we are doing in Pakistan. E eu sou muito grato ao pastor Márcio por me dar essa oportunidade de compartilhar com vocês o que está acontecendo no Paquistão. Actually, I have a very little time because I have to go to preach in another church. Eu tenho um breve período aqui, um curto período de tempo, porque eu tenho que ir para outra igreja depois daqui. Normally, I start the share of the word with my testimony. Geralmente eu começo compartilhando meu testemunho. Because my testimony is connected with what we are doing in Pakistan. Porque o meu testemunho é diretamente conectado com o que a gente está fazendo no Paquistão. But yesterday night we have recorded my testimony on the podcast of the church. Mas ontem à noite a gente gravou um podcast onde eu compartilhei meu testemunho. So you can go and you listen the podcast and you will know how God changed my life, how God encountered with me. Então eu encorajo vocês a escutarem o podcast assim que sair, porque ali eu falo como que Deus transformou a minha vida. I just want to give you a very brief testimony about my life. Então eu vou te dar um pequeno, bem curto testemunho da minha vida. You know, my name is Simon Peter. O meu nome é Simon Peter, Simão Pedro. Simon Peter is not a Pakistani name. E Simon Peter não é um nome paquistanês. In Pakistan we have a different names. No Paquistão a gente tem nomes diferentes. But all of my brothers and sisters, they have Pakistani name. E todos os meus irmãos e irmãs têm nome paquistanês. But only me, I have this name that is a Simon Peter. Mas só eu tenho esse nome Simon Peter, que não é paquistanês. So if you will listen through the podcast, Então se você escutar o podcast, you will know that God called me by my name. você vai ver que Deus me chamou pelo meu nome. And he commanded me to go to reach the little children who are living in the villages. Ele me deu um comando de alcançar as criancinhas das pequenas vilas. So I started ministering the very little children who are living on the brick factories as a slave. Então eu comecei a ministrar as crianças bem novinhas que estavam sendo escravizadas nas fábricas de tijolos. So we released so many children from the slavery. Então a gente liberou muitas crianças da escravidão. And there was a time when we have more than 1,000 children in different villages. E teve um tempo que a gente tinha mais de 1.000 crianças nessas pequenas vilas. And by serving these children, we were able to plant churches in Pakistan. E ao servir essas crianças, a gente conseguiu plantar igrejas no Paquistão. And right now we have 14 new wine churches in Pakistan. Então agora a gente tem 14 novas igrejas da vinha no Paquistão. And we have 46 adult life groups. E 46 células. And 8 cell groups, 8 kid cell groups. 8 kid cell groups. E 8 células de crianças. And this is not because of me, my abilities and my strength, but this is by the Spirit of the Holy Ghost. E isso não é pelas minhas habilidades, mas é por Deus através de mim. I just want to share the picture of my family. Então eu queria só compartilhar a imagem da minha família. This is my family. My son, he is 25 years old. Esse é meu filho de 30. And my daughter, tomorrow she is going to be 24 because 34? 24. 24. Yeah, Okay. my son is 25 and my daughter is 25 and 24. So tomorrow is her birthday and I am going to miss her. Então amanhã é o aniversário dela. Anyhow, so I just want to tell you about the slavery in Pakistan. Então eu só queria falar um pouco sobre escravidão no Paquistão. Although we have many challenges, A gente tem muitos desafios we have challenges of persecution, de perseguição, we have a challenge of forced conversion, de conversão forçada, we have a challenge of a blasphemy law, da lei da blasfêmia. and we have a challenge of the church is very poor and weak. E porque a igreja é muito fraca e não tem muitos recursos. Most of the churches, they are uneducated. The Christians are very uneducated. E a maioria dos cristãos não tem educação, formação. And these are the reasons that many Christians, they go into the slavery. Então essa é uma das razões que tantos cristãos acabam caindo na escravidão. The slavery is not like the slavery in the past, but it's a modern slavery.
não é como a escravidão do passado, mas é um tipo de escravidão moderna. It's like if I have some problem, I have an emergency, I will go to a owner of the brick factory. É que se eu tiver alguma emergência, crise financeira, eu vou para a pessoa que é dono da fábrica de tijolos. And I will ask him, okay, please give me some money. And if he will give money, I will make myself slave to him. E daí a pessoa precisa de dinheiro, então ela vai para esse dono da fábrica e fala, eu preciso de um dinheiro rápido, tem como você me dar esse dinheiro, me emprestar esse dinheiro? Ele empresta. And I will work for him until I will not be able to pay back the debt. E daí a pessoa, ela trabalha para esse dono e não pode sair desse trabalho enquanto ela não conseguir pagar essa dívida. And he will give me a target to make 100 bricks every day. So after making 100 bricks, I will get only $4. E daí o dono, ele dá o alvo de 1.000 tijolos por dia para essa pessoa que pega o dinheiro. And it's very hard to make 1,000 bricks every day. E é muito difícil de fazer 1.000 tijolos por dia. E isso dá $4. Sometimes the whole family works 10 to 18 hours a day. Às vezes a família inteira trabalha de 10 a 18 horas por dia. Then they will be able to make only 1,000 bricks. E daí eles conseguem fazer 1.000 tijolos And e dá after making $4. 1,000 bricks, they get only $4 for the whole family. Depois de conseguir fazer 1.000 tijolos, eles conseguem $4 para a família inteira compartilhar. So I just want to give you some idea about how the people are working on the brick factories. Então isso é só para te dar uma ideia da forma que as pessoas estão trabalhando nessas fábricas. Can you please play the first video? Primeiro vídeo, por I favor. have so many things to share, but I'm sorry because of the limited time. Eu tenho muitas coisas para compartilhar, mas eu peço perdão porque eu não tenho muito tempo. So this is one of the family that we released. Essa é uma das famílias que a gente conseguiu liberar, se tornar livre da escravidão. We call this project the Paid It All project. A gente chama esse projeto de Está Pago. Why we call it Paid It All? Que Because Jesus Christ paid our price on the cross. A gente chama de Estar Pago porque Jesus Cristo And he set us free. Ele pagou por todos os nossos pecados e ele nos tornou livres. Brother Eric, you can read and you can translate. Nossa situação era muito ruim. A gente é muito pobre. Even the children like this age, they are working. Até as crianças muito jovens aqui estão trabalhando, como vocês podem ver. A gente não conseguiu pagar a dívida. E daí a gente conheceu Simon Peter. E Simon Peter teve a iniciativa e nos ajudou. Ele e o time dele nos ajudou. Ele pagou todas as nossas dívidas e nos tornou livre. E além disso, colocou as nossos filhos na escola e deu livros, comida e roupa. Essa foi a distribuição dos uniformes lá. This is the same girl that was working at the brick factory. She was making bricks on there. Essa é a mesma criança que vocês viram trabalhando ali na. And this is the same boy who was Esse é o working mesmo with them. menino também que estava trabalhando ali como escravo. Agora Deus está mudando a nossa situação. Eu sou muito grato a todos os irmãos, especialmente ao Simon Peter e o time dele.
Deus abençoe eles e que nada venha faltar. Amém. Amém. और मेरी फैमिली उन लोगों का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारा कर्ज Minha अदा família é किया muito grata और हमें आजाद por किया todos aqueles que और contribuíram जिनकी वजह para से हम स्कूल में que a gente तालीम हासिल nos करें। tornássemos खुदा आप livres. सबको बरकत दे आमीन। Agora a gente está indo para a escola. So I just want to tell you about the circumstances for these slaved families are very, very tough. Eu quero só compartilhar com vocês que as circunstâncias para essas famílias The weather- é muito difícil. Even the weather is very tough because during summer, the temperatures goes more than 120 Fahrenheit. A temperatura, né, lá chega a mais de 45 graus Celsius. Então é uma condição muito difícil And para they ficar have to fazendo. work. They have to work E eles têm que trabalhar to make the 1,000 bricks every day. para conseguir fazer essa meta de 1.000 So- tijolos por dia. In this way, we are releasing, we are buying these families, we are bringing into our school, we are bringing their children into our school, we are connecting these families with our church. Então, quando a gente paga a dívida dessas famílias, a gente paga a dívida, trazem eles para a igreja, trazem eles para escolas. And only by the grace of God, for the last 4 or 5 years, the children, they are getting the education in our school. E pela graça de Deus, nos últimos 5 anos, essas crianças têm recebido ali educação nas nossas And we are escolas. teaching them biblical-based education. E a gente está ensinando para eles ensinos bíblicos básicos. And they are growing in Christ. E eles estão crescendo em Cristo. And I just want to share you the second video where you can see the children who are growing in our school, they are filled with the Holy Spirit. Então, eu quero só mostrar esse segundo vídeo que mostra para vocês essas crianças que estão crescendo cheias do Espírito Santo. They are filled with the fire and they are having the visions to be leaders for the future church. Eles estão sendo batizados com fogo, estão sendo vão se tornar os próximos líderes futuros da They want igreja. to be the pastors, they want to be the missionaries, they want to be the evangelists for the unreached tribes living in Pakistan. Eles querem ser os pastores e evangelistas que vão alcançar os inalcançáveis. And I believe that one day they will do that E eu creio que um dia eles vão fazer isso. because we are trusting in the Lord. We are trusting in the Lord. Porque nós confiamos no Senhor. And I believe that He is a faithful God and He will do that. E Ele é um Deus poderoso e Ele vai fazer isso, eu tenho And certeza. just play the second video, sister. Então vamos ver o segundo vídeo aqui. Yeah, this one. You will see this is just 13 years old girl and she is teaching in a children's chapel that we have every Friday in our school. Essa é uma menina de 13 anos de idade e ela está ensinando what day of the week? Friday. Toda sexta-feira ela que está ensinando ali essas crianças. The other one, the last one, video, please. O vídeo, por favor. Travou? Travou. It's frozen for a little bit, so maybe Okay. they're gonna work on it and then we can come back. Okay, I just want to show the first video. Anyhow, until the problem is resolved, I want to share something more. Eu vou compartilhar algo enquanto eles resolvem o problema. Eu vou compartilhar algo mais. You know, the biggest challenge we are facing a persecution in Pakistan. O maior desafio que a gente tem é a perseguição no Paquistão que a And gente you know, sofre. in this year, in the beginning of this year, when the war between Israel and Hamas started, No início desse ano, quando a guerra entre o Hamas e o Israel começou, some radical Muslims, they killed my nephew.
uns muçulmanos radicais mataram meu sobrinho. Just because of the one sentence he wrote on the social media. Porque ele escreveu uma frase na social media. When war started, there are so many news coming on the social media. Porque quando a guerra começou, tinha tanta coisa rolando na mídia social. And he wrote one sentence that I stand with Israel. E ele escreveu simplesmente I stand with Israel. Eu apoio Israel. And some radical Muslims, they came and they shoot him in front of his mother. E uns muçulmanos radicais invadiram a casa dele e atiraram nele mataram ele na frente da mãe dele. And he was just 21 years old. E ele tinha 21 anos de idade. He was studying medical. He wanted to be the doctor over there. Ele queria se tornar médico lá. And then I can share many stories. I just want to share one story. There was a couple who was working on the brick factory. E eu quero compartilhar mais uma história. Tinha um casal que estava trabalhando na fábrica de tijolos e era um casal cristão. And they have a fight with some Muslim couple over there. E eles tiveram uma briga com outro casal muçulmano. And that Muslim couple, they made a plan during the night. They made a plan against them. Aí eles conspiraram, fizeram um plano contra esse casal. And they tear some pages from the holy book of Quran. E eles rasgaram umas páginas do Corão. And they threw these pages in front of their homes. E eles pegaram essas páginas e colocaram em frente à casa deles. And in the early morning, they asked many people, Muslim people, come and see. Look what this couple had done in the night. E na manhã seguinte, eles chamaram várias pessoas muçulmanas e foram lá na casa deles e falaram: olha só o que eles fizeram, rasgaram as páginas. He said that they did the disrespect. They disrespected our Quran. Eles desrespeitaram o Corão. And to disrespect Muhammad or Islam or Quran, the punishment is hanged till death. E a punição para quem faz esse tipo de coisa, qualquer tipo de desrespeito ao Corão ou Maomé, é enforcar até a morte. And he asked so many people. Many people came and they dragged this couple out of their house and they beated them very badly. Então eles arrancaram esse casal de dentro da casa deles e bateram nele bastante. And when they become faint, e quando eles desmaiaram, they put them into the furnace. Eles colocaram eles num forno. Where the bricks were baking. No forno onde eles faziam os tijolos. Can you, sister, show the picture of this couple? Você pode mostrar a foto desse casal, por favor? Yeah, this was the couple. Esse era o casal. And they threw it into the furnace like. This was the furnace. É aquele que é o forno que faz And when the people they came to rescue their bodies. E daí quando eles foram resgatar os corpos deles. They didn't find anything except some of teeth and skull, bones of skull. Eles acharam apenas os dentes e alguns ossos. And at that time, that lady was pregnant by 6 months. E ela estava grávida de 6 meses. So they killed 3 lives just because of the hatred they have for the Christians. Então eles tiraram 3 vidas simplesmente pelo ódio aos cristãos. Then I just want to share this story of this beautiful girl. I just want to share the story of this girl. E eu queria compartilhar a história daquela menina ali embaixo. She was a nurse in a public hospital. Ela era uma enfermeira no hospital público. And she was working over there for so many years. E ela estava trabalhando lá já tinha muitos One anos. day a Muslim boy came as a patient in that hospital. Quando um menino muçulmano foi nesse hospital como paciente. And she took care of him very passionately. E ela cuidou dele ali no hospital. And when he got healed, he went back to his house. E quando ele ficou curado, ele voltou para casa. And after some days, he came back and asked this nurse, "I want to get married with you." Então ele ficou curado, daí ele retornou ao hospital e queria pegar ela em casamento. And she refused. E ela não queria. She said, "You are Muslim and I am Christian. Ela falou, it is not possible." Você é muçulmano, eu sou cristão, isso não vai dar certo. And he keep coming again and again, and she refused all the time. E ela recusou. But one day he came with a bottle of acid. E um dia ele chegou com
uma garrafa de ácido and he threw acid on her body. e jogou no corpo dela todo. Esse And ácido. her whole body from here was burned because of acid. Então o corpo dela, do pescoço para baixo, foi queimado todo. And por she causa do ácido. remained admitted in the hospital for 3 days, and after 3 days she passed away. Então ela ficou no hospital por 3 dias e depois ela morreu. So this type of persecution we are facing in Então é esse Pakistan. tipo de perseguição que a gente está lidando lá no Paquistão. And if you are able to play the video, please. Agora vamos colocar o vídeo. Okay. So this is the just a 13 years old. Ela tem 13 anos de idade. Open the voice, please. A voz dela, cadê? कि यीशु मसीह स्लीप पर खड़ा हुआ कह रहा था कि अब आप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये Hallelujah. कि तो उसने मेरे और आपके तमाम तर गुनाह अपने ऊपर ले लिए मेरे और आपके लिए कम 40 घोड़े पाए उसने मेरे और आपके लिए दासी मार कमाड़ा की उसने मेरे और आपके लिए काटू का ताज बनाई और जिंदा जात के लिए So this is a girl that was slaved on the brick factory. Então essa é mais uma menina que era escrava We brought her out of the slavery, e a gente trouxe ela da escravidão, liberou ela and da now escravidão. she is growing in Christ, E agora ela está crescendo em and she is Cristo. filled with the Holy Spirit, E ela é cheia do Espírito Santo. and she is sharing the word of God. E ela está compartilhando a And she palavra had- de Deus. She had some cell groups E ela tem algumas células. in the community. She is leading the different kids in our church. E ela está liderando um grupo de So crianças next ali video, também. please. If you see the Spirit is working in the जिंदगी church. दी है तूने हमें जिंदगी को शामिल कर दिया है मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप कि तूने आज हमें अपना नाम दिया तूने हमें अपनी पहचान दे दी है तूने अपने बेटी और बेटे बना लिए हैं मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप कि तेरे अपना जीवन की खाली बना हुआ है लेकिन तू हमेशा माफ करता है तू कभी हमारे मन में याद नहीं रहता बल्कि तूने हमारी बातें को सुनने के लिए और जो तुम्हारे पास के उसके लिए हमारी पहचान दे दी है मैं बाप का शुक्र करती हूँ ना भाई की रकीब है आज तुम्हारे अपना दिल के कामे कर लेंगे सवाल मोहब्बत की So many children, they are filled with the Spirit, and they are preaching in tongues. They are speaking in Então tem tongues. muitas crianças que são cheias do Espírito Santo e falam em línguas. And many of the children, they have already testified that they will be the future pastor. Então, e várias crianças já testemunharam que eles querem ser pastores futuros. So, sister, can you please show some of the pictures of the children? Então você pode mostrar algumas imagens das crianças, por favor? So these are the children who are living on the brick factories. Então essas são algumas crianças que estavam vivendo na fábrica de tijolos. And in these children, there are some Muslim children are also coming to our schools. E tem também alguns crianças muçulmanas que estão vindo às nossas escolas também. And they are also learning about Jesus Christ. E elas também estão aprendendo sobre Jesus. And we are just giving them food once a week. E nós estamos dando comida para elas uma vez por semana. We give them one lunch only on one day, Friday. E a gente provê o almoço toda sexta-feira. And one day we give them a boiled egg. E um dia a gente dá um ovo cozido. And one day we give them only one fruit. E outro dia a gente dá uma fruta. That's all that we can give them. Isso é tudo que a gente pode dar para eles. We have a good relationship with One Passion, one organization who was supporting this church, this school. A gente tem um ótimo relacionamento com a instituição One Passion, que a gente dá suporte a essa escola. But from the last December, they stopped sending us offering for the school. Mas desde dezembro, eles pararam de nos dar oferta para a escola. But this is a very hard time for us, for our school, to carry on. That's why I'm here to share our need with you guys, so that you can pray for us. Então tá muito difícil para a gente continuar esse trabalho, e por isso que eu estou aqui para vocês continuarem a orar por nós. And I'm trusting in the Lord. E eu confio no Senhor. I believe that if He called me for that, Eu creio que se Ele me escolheu para He is isso, going to provide everything. Ele vai prover tudo. Because Porque
he said that I have silver, I have gold in my storehouses. He said, I have silver, I have gold in my storehouses. Porque ele tem ouro e prata. So he can provide, Então ele vai prover. because this is not my work. Porque isso não é meu trabalho. This is his kingdom that we are developing in Esse é o reino Pakistan. dele que a gente faz parte. So if he has resources, Então, se ele tem recursos, he will provide to me. ele vai prover And para so nós. far, he is very much faithful to our ministry. He is very much faithful. To Então ele é muito fiel no nosso ministério. I Sempre just foi. want to share one scripture. Então, deixa eu compartilhar um pequeno versículo. Gospel of John, Versículo. chapter 4, verse 5 to 14. Não sei se... One second, I think they're going to project. É João 4, do 5 ao 14. Okay, I think they're going to project it. Yeah. Yeah, you can read it. Oh, there it is. Okay, so go ahead. You can read it in Portuguese. Read it. Ok. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amen. Amen. So I'm not going to preach long on the character of the Samaritan woman. I'm not going to preach on the character of the woman. On the character? Correct. Yes. Eu não vou pregar sobre o caráter dessa mulher. And I just want to give you the importance of the well on which Jesus Christ was sitting on that day. I'm sorry. I'm going to give the importance of the well. The well, okay. Eu só vou falar sobre a importância da fonte ali, que Deus estava sentado ali, que Jesus estava sentado. The well was a place where that Samaritan woman had an encounter with Jesus Christ. Esse poço foi o lugar onde essa mulher teve esse encontro com Jesus. The wells are the place for the reliable drinking water. E o poço era o lugar onde tinha um lugar confiável para beber água. The wells are the place for the communication. O poço era o lugar da comunicação. Because many people come, they connect with each other. Porque ali é onde muitas pessoas conectam com umas às outras. If you go in the Old Testament, you can see that Jacob and Isaac, they found their bride on the well. Se você vê no Velho Testamento, Jacó e Isaac, eles encontraram as esposas no poço. So, in my opinion, the wells are very much important. Então, na minha opinião, esses poços eram muito importantes. Because on the wells, we can have connections, we can have communications with other people. Porque é no poço que a gente tem muita comunicação, a gente tem relacionamento com as pessoas. And at well, Jesus gave this offer to that Samaritan woman. If you knew that who is asking you the water, then I will give you the water that you will never be thirsty again. Foi no poço que Jesus falou com essa mulher samaritana: se você soubesse quem te dá essa água, você teria água para a vida eterna. Jesus wanted to give her water for the eternal life.
Jesus queria dar a ela água para a vida eterna. And we are digging a well in Pakistan. E a gente está cavando um poço no Paquistão. We are digging a well in the form of school in Pakistan. É um poço em forma de escola no Paquistão. And I believe that Jesus Christ, will have an encounter with many people on that well. E eu creio que Jesus vai ter um encontro com muitas pessoas através desse poço no Paquistão. Many people will have the communication with Jesus Christ on that well. Muitas pessoas vão ter um relacionamento com Jesus naquele poço. And they can change their life at that well. E ele vai transformar muitas vidas ali. You naquele know, poço. we do not know the name of that Samaritan woman who met Jesus Christ at that well, A gente não sabe o nome dessa mulher samaritana que Jesus but we encontrou. knew that because of that Samaritan woman, the many people from the Samaria, they came and they become the follower of Jesus Christ. Mas a gente sabe que através dessa mulher, muitas pessoas da Samaria voltaram e foram a conhecer Jesus They através disso. become the church of Samaria. Eles começaram a igreja de They Samaria. become bride of the church. As a church, they will become the bride of Christ. Como igreja de Samaria, eles se tornaram a noiva de Cristo. So bride of the Samaria met the bridegroom at the well. Então, a noiva de Samaria encontrou o noivo no poço. And I believe that the well that we are building in Pakistan will give a bride to bridegroom Jesus Christ in Pakistan, and there will be many churches arose in Pakistan. E eu creio que esse poço no Paquistão, que são as escolas, são a noiva de Cristo que vão encontrar com o noivo. And I came with my family E eu vim com a minha família just to ask you to pray for that, e para orar por isso. pray for us, Ore por nós, pray for that well, ore para aquele so poço, that we can build that well in a proper way, para que a gente possa cavar esse poço So da that- forma correta. so that that well can become the source of the life for the many generations. Para que aquele poço se torne a fonte da transformação de muitas vidas por muitas gerações. Can you show the last two pictures? Você pode mostrar as últimas imagens, I por believe favor? that as a church, you know, we are a family. Eu creio que como igreja nós somos uma família. And we are the brother and sister, and we are the body of Christ. Nós somos como irmãos e irmãs o corpo de Cristo. So as a church, we have a responsibility to sustain a missionary who is working in the mission field. Então, como igreja, nós temos a responsabilidade de sustentar os missionários que estão no campo. Because missionaries, they are working in the mission field and saving the lost souls. Porque esses missionários estão no campo missionário salvando vidas para Jesus. And not only pastors and evangelists are called to go to reach the unreached people. E não é somente os pastores e evangelistas que são chamados para alcançar essas pessoas. As a follower of Jesus Christ, it's mandatory for all of us to go and reach the unreached people. Quando living in seguidores de Cristo, esse é um comando para todos nós para alcançar essas pessoas. Next slide, please. Next picture. So you are a missionary, because every saved person is a missionary, and every unsaved person living around you is a mission field. Então toda pessoa que é salva é um missionário, e toda pessoa que ainda não foi salva é uma pessoa num campo missionário. So if you are not able to go to any other country, Então, se você não consegue ir a outro país, you can go to the next street. você pode ir na rua seguinte. Maybe there is somebody who is unsaved, you can share the word of God with him. Talvez tenha uma pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus, você pode compartilhar com ela. So this is a duty for all of us Então, esse é um dever de todos to nós, save the nations. para salvar as nações. Because Jesus has a commandment. He said, all the authority in the heaven and on the earth is given to me. Porque Jesus disse que toda autoridade no céu foi dada a mim. And therefore go to the nations and make disciples and baptize them with the name of the Son and the Holy Ghost and the Father. Então vá às nações e batize, faça discípulos e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito And he Santo. said, remember, E ele disse, lembre-se, I will be with you eu vou estar com vocês till the end of the world. até o fim dos tempos. And if we will do that, E se a gente fizer isso, we have a surety that God will be with us. a gente tem certeza que Deus estará conosco. And if you have any doubt and if you have any
fear to go to any other place, E se você tiver medo de ir para outro lugar, just remember he had a promise with you. só lembre-se que ele tem uma promessa com He você. said, I will be with you. Ele disse, eu vou estar com And você. if he will be with us, E se ele estará who conosco, can be against us? quem pode ser contra nós? Amen. Amém? And I just want to invite Pastor to please come and pray for me and for the children in Pakistan. E eu peço ao pastor Márcio para vir orar por mim e pelas crianças do Paquistão. Ok. Amém. Gostaria que você colocasse de pé nesse momento, irmãos. I'd like you to stand up. Vamos estar orando. Let's pray. Pai querido, Father, eu quero te agradecer, I'd Pai, like to thank you pela vida do Simon Peter, for Pai. the life of Simon Peter. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor o levantou, Thank you, Pai, Heavenly Father, because you raised him up. e chamou ele, You Pai, called him com um chamado tão lindo. with such a beautiful calling. E eu quero declarar, Pai, And I want to declare a tua unção é sobre a your vida dele. anointing over his A life. tua graça é sobre a Your vida dele. grace over his life. E eu quero declarar, And I Pai, want to declare sobre o Paquistão. over Pakistan Ele vai ser impactado is going to be pela impacted tua glória, by Pai. your glory. Eu declaro, Pai querido, que não vai faltar recursos. I declare that nothing will lack Pai querido, porque o Senhor é o dono, Pai, do ouro e da prata. because you're the owner of gold and silver. Eu quero declarar, I Pai, want to declare que aquele lugar that place vai ser will conhecido, be known porque muitos because a lot of vão people ser will alcançados be reached pelo Senhor. by you. Eu quero declarar que haverá muitos I testemunhos want to naquele declare lugar. there's going to be a lot of Assim como nós testimonies. ouvimos muitos testemunhos. Just like we heard a lot of testimonies. Pai querido, eu quero declarar I want to declare que essa nação that this nation é do Senhor. is yours. Pai querido, continua fortalecendo o teu filho, Father, continue to strengthen your son, sustentando ele sustaining him nesse país perseguido, Pai. in this Nós persecuted declaramos country. uma geração We sendo declare levantada, a generation being raised uma up, geração, um exército sendo levantado, an army being raised com up, autoridade, with authority, crianças sendo levantadas. kids being raised up. Pai querido, eu quero declarar I want to declare que o Senhor, Pai, you, Lord, vai fazer muito mais além will do a lot more daquilo que o teu filho tem visto, of what your son is aquilo que o being teu seen, filho tem, Pai, é contemplado. of what your son has been O Senhor vai contemplating. fazer muito You're mais. going to do a lot more. Eu declaro, Pai querido, sobre a vida I dele, declare in his sobre a life, casa dele, over his sobre house, todos os nossos irmãos lá no of Paquistão. all of our brothers and sisters in A tua Pakistan, proteção, Pai. your protection, Guarda eles. guard him Livra eles do mal. Livra eles da perseguição. from persecution, free Livra them eles de todo o perigo, Pai. from all dangers. E nós declaramos que a igreja do Senhor And we declare that it's your church avançará will go e forward conquistará, Pai, and will essa conquer nação this para o nation Senhor, Pai. for you, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Aleluia. Pastor. Muito obrigado, pastor. Thank you. No,